Questione-se, porque a realidade que você experimenta depende da interpretação que você faz e a qualidade da sua interpretação está diretamente ligada à qualidade das suas emoções. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. 2 irmãos gêmeos, filhos de um pai alcoólatra. Um se tornou médico porque o pai era alcoólatra e o outro se tornou alcoólatra porque o pai era alcoólatra. O mais interessante é que, ao serem questionados, os 2 justificavam as suas escolhas pela mesma razão. Os 2 diziam: eu fiz essa ou aquela escolha porque o meu pai era alcoólatra. Percebe que, apesar dos 2 terem vivido o mesmo evento, cada um atribuiu um significado completamente diferente ao mesmo fato? Essa história deixa claro que mais importante do que o que nos acontece é o significado que a gente dá ao que nos acontece. É como a gente interpreta o que nos acontece. Mas como a nossa mente atribui os significados e interpreta as situações? Bom, são 3 peças desse jogo de interpretação. Existe o fato, existe o significado e existem as emoções que a gente associa ao fato. Exemplo, quando eu estou diante de um fato, se eu considero que aquele fato é ruim, aquilo vai gerar em mim emoções negativas. E se diante de um fato eu entendo aquilo como algo positivo, naturalmente aquilo ativa em mim emoções positivas. Então, as emoções que eu linko com qualquer fato que me acontece dependem da qualidade, do significado e do tipo de interpretação que eu dei. Nós humanos somos seres emocionais, por isso a gente sabe que 90% das decisões que a gente toma são baseadas nas nossas emoções e não na nossa razão. Então, se eu quero alterar as emoções que me levam a agir assim ou assado, eu preciso investigar a interpretação que eu fiz dos fatos. E como que eu faço isso? Observando como eu me conto a história. Como é que é a minha narrativa dos fatos que me aconteceram? Quais são as emoções que estão envolvidas? Qual é o enredo que você se conta sobre os fatos que compõem a sua história? Quais são os personagens dessa história? O seu enredo não é a história em si, mas é uma interpretação permeada por vários fatores, como o sistema de crenças, valores, memórias, as experiências que você viveu anteriormente. E toda vez que você vive esse filme mental, esse enredo, você não vive só o enredo, mas você vive também as emoções que estão associadas a esse enredo. Então é como se você reforçasse ainda mais todo o conteúdo emocional que você construiu sobre esse enredo. É por isso que você deve cuidar do seu discurso. Se você mudar a forma como você se conta a história, você muda também a forma como você se sente em relação a isso. Se você quer ressignificar suas emoções para construir um jeito mais alegre, mais funcional de estar no mundo, é preciso que você mude a maneira como você se conta os fatos que você viveu. Observa quais perspectivas você está ignorando, quais aspectos você ainda não viu. Quais pontos de vista podem ser acrescentados na sua interpretação? As interpretações que a gente faz são impactadas pelas crenças que a gente carrega. Não adianta você ficar lutando contra a sua raiva se você continua se contando a história a partir de uma interpretação que você fez com base nas verdades ou nas crenças que você carrega. Você só consegue ter ações mais funcionais na vida quando você corrige a interpretação e começa a se contar a história que você viveu a partir de uma perspectiva diferente. Altera a interpretação e você alterará também a sua reação. Se você interpreta diferente, você produz um enredo diferente, e quando você se conta uma história diferente, você altera as emoções que norteiam as suas ações. As suas ações nascem das interpretações e dos significados que você atribuiu aos fatos. Acorda amanhã e experimenta. Não acredita em mim, não. Testa. Ao abrir os olhos, você dá um play em um novo filme. Começa um novo capítulo da sua vida. Só testa e depois me conta. A gente se vê no próximo episódio.